Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas no Digital. E hoje é um episódio um pouco mais especial. Nesse mês de outubro, a gente trata sobre o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, e a nossa convidada vai falar um pouco sobre isso. Uma mulher que vai trabalhar um tema que ainda é muito cercado de tabus, mas que precisa cada vez mais estar presente em nossas conversas. O cuidado com o corpo feminino. Fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde íntima da mulher e tem transformado vidas ao ensinar sobre autoconhecimento, empoderamento e prevenção. Mais do que tratar sintomas, a Ana ajuda mulheres a se reconectarem com o próprio corpo e entenderem que cuidar de si é um ato de amor, não de vaidade. Seja muito bem-vinda, Ana Lantz. Obrigada, Carol. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar o trabalho que tu vem fazendo com as mulheres aqui da região. Parabéns, é um propósito lindo. Muito obrigada. Eu vou ter que contar aqui que a gente está gravando pela segunda vez esse episódio, né? Então, a Ana já é de casa, mas eu creio que esse episódio vai ser mais especial ainda do que o que a gente gravou anteriormente. Ana, a gente está no Outubro Rosa e eu acho que veio bem a calhar, né, a tua presença aqui, porque a gente vai abordar um pouco desse tema. Mas antes, conta pra gente quem é a Ana fora do consultório, para que as mulheres também te conheçam, se conectem contigo. Eu sou Ana Lantz, eu sou esposa do Vinícius, meu marido lindo, sou apaixonada, estamos 17 anos juntos. Nós temos 2 filhos que são o Guilherme e a Giovana. Sou cristã, sou apaixonada por Jesus. Também sou apaixonada pela forma como que as mulheres podem se conhecer sem ferir a inocência, sabe? A gente precisa conhecer o nosso corpo. Eu sou apaixonada pelo mundo feminino e é por isso que eu tô na área que eu tô. Maravilhosa. Ana, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? E a primeira é a mais fácil, eu acho, né? Como nasceu o teu interesse pela fisioterapia pélvica, né? O que te levou a escolher essa área tão delicada e, ao mesmo tempo, tão poderosa na vida das mulheres? Eu passei por 3 gestações. Eu tive uma perda na minha primeira gestação. E na gestação da minha filha, ela nasceu num parto anormal, onde eu saí com 2 costelas quebradas, com um corte na minha região íntima sem necessidade. E como ela nasceu de 28 semanas, prematura extrema, com 1,1 kg, eu não pude ter um pós-parto normal, né? De cuidados, assim, no pós-parto. Eu precisei realmente abrir mão do meu cuidado para cuidar dela na UTI neonatal, né? Da forma que eu poderia naquela época. E logo após o parto dela, eu comecei a ter dor e desconforto na relação íntima. Então, eu ia coletar um pré-câncer, eu tinha desconforto. E aí, na gestação do Guilherme, a partir das 20 semanas, que é ali no 4º mês, 4º para o 5º mês, eu tive que fazer repouso, ficar na horizontal. E eu sempre fui muito ativa, sempre corria, sempre me exercitava. Eu tive que ficar 4 meses parada, minha vida ficou parada na horizontal. E tive um parto dele a termo, foi com 9 meses, né? Mas no pós-parto dele eu também tive alguns probleminhas. Foi um parto normal, não foi anormal, foi um parto totalmente diferente. E ali eu já comecei a entender que meu propósito estava nessa área. Porque eu estudei muito e eu não queria que nenhuma mulher passasse pelo que eu passei em diversas situações. E aí, na época, eu fui fazer uma formação em Florianópolis, um intensivão de 15 dias. E lá eu identifiquei que realmente era o nicho que eu queria, o mundo feminino na parte íntima. De quem viveu coisas que não quer que outras mulheres passem, perrengues que eu não quero que outras mulheres passem, né? E eu sou apaixonada por essa área também, de recuperar a dignidade da mulher, porque perder xixi, ter dor na relação íntima, ter constipação não é normal, apesar de ser comum. E é o propósito do meu trabalho, é ter dignidade para poder fazer atividade física, para poder correr, enfim, para poder namorar, que é bom também, né? E o que tu fazia antes disso, Ana? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, né? Na empresa que era dos meus pais, da Padaria Lantz, de domingo a domingo. E depois eu era bolsista na Fevale, que foi a universidade onde eu me formei. Bolsista de iniciação científica. Depois, eu trabalhava com pilates, parte de traumato-ortopedia esportiva. Eu trabalhava muito Já era da área da saúde. da fisioterapia, mas na parte de traumato-ortopedia esportiva, né? Nossa, tudo a ver. Daí depois eu cheguei aonde eu tô. Ah, que legal. Então já tinha uma veia bem legal.
E nessa jornada, né? Quanto tempo tu tá nessa jornada e qual foi, assim, uma das coisas que mais te marcou até o momento? Da fisiopélvica fazem 6 anos. Eu acho que a parte que mais me marca, na verdade, são todos os nascimentos, né? Porque tu presenciar a chegada de uma vida te transforma. Ou tu te torna um ser humano melhor, ou tu não vai mudar dali pra frente, sabe? E tá presente nesse momento que é tão importante para as famílias, sabe? Algo que realmente me desafia muito, me confronta, e eu gosto de desafios, mas ao mesmo tempo me leva para um lugar de olhar pro ser humano que tá ali na minha frente com carinho, com cuidado e com empatia. Mais mãe, assim, sabe? E eu amo isso. Imagina, deve ser bem emocionante, né? A gente assiste assim e fica, ai meu Deus. Mas acho que presenciar isso e também a confiança da mãe que te tem do lado, né? Porque acho que é um dos momentos mais especiais da mulher, né? Ela precisa ter alguém que ela confia. Acho que isso valida tudo que tu faz. Exatamente. Vamos lá. Muitas mulheres ainda têm vergonha ou desconhecem sobre a própria anatomia. Quais são os principais mitos que tu enfrenta dentro do consultório? Autoconhecimento, ele liberta, né? Então, a gente tá no Outubro Rosa. A gente precisa conhecer o nosso corpo para saber identificar quando tem algo que não está como deveria. Então, por exemplo, eu trouxe uma maminha de crochêzinho aqui para simular. A gente precisa fazer o autoexame em casa uma vez por mês. E de preferência não no período menstrual, porque a nossa mama ela dá uma modificada. A gente precisa fazer movimentos circulares, né? Para palpar a mama. E não pode ter carocinhos, só que tem algumas mamas que são mais densas. Então, a gente precisa fazer o autoexame em casa e a gente precisa fazer pelo menos uma vez por ano no ginecologista. Não dá para ficar fazendo só em casa, né? A gente precisa ter essa consulta anual de pré-câncer, exame de pré-câncer, quanto de autoexame de mama. E na região íntima não é diferente. A gente precisa olhar para se conhecer. O maior tabu que eu vejo no consultório é as mulheres chegarem e elas não saberem que a gente tem 3 buraquinhos. A gente tem o da uretra, que sai xixi. A gente tem o canal vaginal, que é onde a gente tem relação, onde sai menstruação, onde tem o parto vaginal. E a gente tem o ânus, que é por onde a gente faz o cocô, né? O número 2. A maior parte das mulheres não sabe disso. E é por isso que eu insisto que na minha primeira consulta, eu sempre tenho a parte de educação em saúde, porque isso não é falado. E quando é ensinado pra gente lá na 4ª, 5ª série, é aquela mentalidade da 5ª série, né? Então a gente não olha com aquela intenção de que realmente, poxa, eu tenho que conhecer meu corpo, né? E outro tabu, assim, muita crença, né? Porque a gente cresce ouvindo, que tocar o nosso corpo é feio, de que olhar o nosso corpo é feio. Gente, tem mulheres que deixam de fazer o autoexame de mama por crença. Isso não pode acontecer. A gente precisa conhecer o nosso corpo. E na questão de autoexame íntimo também, né? A gente precisa olhar para a mucosa da nossa vulva, que é a região externa, ver como é que ela tá, se ela tá bem lubrificada. Como é que tá a secreção a nossa secreção fisiológica, né? Que é normal. E sim, é normal estar molhadinha, esse é outro tabu, né? Mulheres, a gente não pode secar com secador, nem passar o papel higiênico ou então secar com a toalha. Isso vai agredir a nossa região íntima. Isso vai causar dor e desconforto na relação. Uau! Eu já tô aprendendo aqui várias coisas aqui, gente. Mas é realmente isso, né? A gente cresce com algumas crenças, né? Alguns medos, até incertezas, né? E realmente, até tu chegar no consultório é uma jornada, né? Por isso que a gente tem esses espaços de fala, que eu acho tão importante a gente trazer assuntos sobre isso. Porque, às vezes, a gente, como mulher, tá frustrada na vida, em algumas áreas, e não entende por quê. De onde sai essa frustração, essa baixa estima, essa tristeza, ou esse desconforto, até na relação sexual, né? Tanto com meninas jovens, assim, que a gente conversa, a gente não entende o porquê, mas é porque não se conhece, né? É verdade. Ou porque pensa assim, tô muito nova ainda pra isso, né? Qual é a faixa etária de público que tu atende hoje, assim? Por que elas te procuram? Eu já tive mães que levaram as suas filhas com 14, 15 anos, né? Porque levaram no ginecologista e algumas não tiveram boas experiências. Então, para ter essa parte de ensino, como fazer a higiene íntima, aonde que é cada lugar, questão de, enfim, de se conhecer mesmo. E aí, eu já atendi até 86 anos. Uau! Então, todas as faixas etárias. Eu só não atendo o público infantil, né? Crianças, não.
Porque aí tem que ser uma sala adaptada, a gente tem que ter tudo muito lúdico, né? Tem que ser diferente. Então, eu tenho colegas daí que eu acabo encaminhando para essa área. Que legal. Ana, Outubro Rosa fala sobre prevenção e autocuidado. E cada vez mais a gente tem visto casos de mulheres jovens com câncer de mama ou mulheres mais velhas que nunca foram atrás. Muito antes não era falado sobre esse autoexame, né? Sobre o ato de se tocar. E tu trabalha exatamente com isso, só que de uma forma mais íntima, né? Como tu enxerga essa conexão entre o câncer de mama, a saúde íntima e o olhar integral para o corpo feminino? Uau. Vamos lá. Eu acho que não tem como a gente olhar de forma isolada para o nosso corpo. Ou tu cuida dele todo, ou tu não cuida. Não adianta eu passar maquiagem e não cuidar da minha pele. Não adianta eu fazer um clareamento, meu dente tá podre, né? Então, acho que para nossa saúde, isso vale num geral também. A gente precisa se olhar com mais amor, com mais cuidado. O tanto quanto a gente vem se preocupando com o nosso físico, de forma física, a gente precisa se preocupar sobre como o nosso corpo está funcionando. E o autoconhecimento, ele pode e deve ser leve. Não é para ser algo pesado, entende? E com essa construção do autoconhecimento, a gente vai aprendendo o autocuidado, né? Porque o autocuidado, ele nos transforma, ele nos capacita para a gente ir além. Quando a gente cuida bem do nosso sono, a gente fica mais disposto. Quando a gente cuida melhor da nossa alimentação, a gente fica mais disposto. Sobre a nossa saúde íntima, o orgasmo é o antidepressivo mais poderoso que a gente tem. Ninguém fala sobre isso. Muitas mulheres não têm e acabam não tendo uma vida sexual ativa. E a parte da sexualidade, ela é, sim, muito importante pra gente. E a gente não tem noção do quanto ela interfere na nossa autoestima, o quanto que ela interfere até mesmo na nossa tomada de decisões, né? Então, isso vai ajudar a corrigir até a parte hormonal. Ser sexualmente ativo, isso é saudável, é para ser bom, não é para ter dor, nem desconforto. Eu acredito que à medida que a gente se conhece, né, atos como o autoexame se tornam cada vez mais naturais no nosso dia a dia, né? Eu tenho isso de forma mais natural já, porque eu penso assim, que pode estar acontecendo por dentro, né? E quanto mais a gente busca conhecimento sobre si, externo e interno, mais a gente começa a identificar, né, as coisas que não estão certas. Eu passei por um processo de emagrecimento muito repentino. Eu pensei, isso não tá certo. Eu não tô fazendo nada muito pra estar emagrecendo, então a gente começa a identificar, né? E o que significa pra ti o autoconhecimento corporal? O que é o conhecer o meu corpo? Autoconhecimento é tu saber como que o teu corpo é, o que é normal, o que não é. Por exemplo, quando a gente tá com febre, a gente sabe que algo não está funcionando como deveria, então a gente precisa investigar. Mas como que a gente vai saber que algo não está como deveria se a gente não se conhece, né? Então, o autoconhecimento, eu não tô falando, por exemplo, de masturbação. Eu tô falando da gente conhecer a nossa anatomia. Eu tô falando da gente conhecer como que o nosso corpo funciona, de tu te olhar nua de frente pro espelho, perder essa vergonha, porque faz parte, é extremamente necessário. Tu olhar o teu corpo de cima a baixo e tu realmente tá identificando, isso aqui é normal, que nem tu identificou o teu emagrecimento rápido e tu identificou que isso não estava como deveria. Exato. Né? Então, o nosso autoconhecimento, ele é um processo. Não é assim, estralou os dedos. Até porque a gente tem muita questão cultural, né? A gente precisa passar por uma renovação da mente, né? Uma metanoia, uma transformação da mentalidade a respeito do nosso corpo. E a gente também precisa se enxergar com mais amor e carinho, né? Eu, por exemplo, eu não tenho o corpo que eu tinha com 20 anos. Só que, cara, eu tive 3 gestações. Eu não passei ainda por cirurgias plásticas para mudar o que tá me incomodando. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E entender que é um processo. Assim como a gente passa pelo processo de envelhecimento, a gente passa pelo processo de autoconhecimento. Ótimo. Exatamente. É muito isso, assim. E, às vezes, a gente acha, né, que se conhece, né? Eu sei. Mas até que ponto? Né? Eu nem sei o que eu gosto, né? Eu gosto do que me disseram que é bom, né? Como é que tu lida com isso dentro do consultório, assim? Principalmente na questão relação íntima, né? As mulheres, elas vêm provavelmente com algum problema. Qual é o principal problema que elas vêm hoje?
São dois, na verdade, incontinência urinária ou retenção urinária, que vem mais, na verdade. Retenção urinária, Carol, é quando a gente, por exemplo, a musculatura, ela tá tão tensa. A gente tem um artigo que a gente publicou na revista brasileira de fisiopélvica. A gente fez um estudo guarda-chuva e a gente identificou que 85% das mulheres têm a musculatura íntima tensa, rígida. Sabe quando tem um monte de contratura aqui nas costas? É a mesma coisa na musculatura íntima. Então, o que acontece? Isso vai gerar disfunções. A minha bexiga, ela não vai esvaziar da forma adequada. E aí eu fico toda hora indo no banheiro, ou às vezes a gente tem perdas em gotinhas de xixi. Agora, a incontinência urinária mesmo é quando a gente perde em grandes quantidades, passa pela calcinha, passa pela calça e acaba perdendo em maior quantidade. E a dor na relação íntima. Esses são meus top 2, assim, mas é mais top 1 e top 2. É retenção urinária e dor na relação íntima. São os carros-chefes do consultório. E quais os sinais que o corpo costuma dar, que nós mulheres muitas vezes ignoramos por falta de tempo ou vergonha? Bom, eu cheguei aí a consultar porque eu cheguei no limite de dor, né? Mas o nosso corpo, ele avisa, né? Quais são os sinais hoje que quem está nos assistindo pode repensar? Perder xixi não é normal em nenhuma quantidade. Ter ardência no comecinho, no final da relação, não é normal. Ter dor na relação ou dor para coletar o pré-câncer, né? Não é normal. Constipação também. O fato de tu não ir aos pés todos os dias já é enquadrado como constipação. E ter que fazer força também não é normal. Porque toda vez que a gente faz força, o assoalho pélvico do homem e da mulher é muito parecido. A diferença é que os nossos órgãos íntimos, eles estão um pouco mais expostos que o do homem. Então, o que acontece? Se todos os dias tu faz força no banheiro para fazer o número 2, o que vai acontecer? Tu vai estar empurrando a bexiga, o útero e o intestino para fora, para baixo. Chega um tempo que a musculatura, que é a rede, né, que sustenta ali, ela não vai mais aguentar. Então, ou ela vai contraindo para tentar segurar aquilo ali, ou ela vai relaxar de vez e a gente vai fazer um prolapso, né? Eu tenho muitas pacientes na casa dos 20 anos que estão fazendo prolapso, que é a famosa bexiga caída. E, geralmente, a bexiga é a que desce primeiro porque é a que está mais baixa em posição anatômica, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é normal ter que fazer força, não é normal ter dor e nem perder xixi. E como é que a gente trata isso, né? Quando a paciente vem para ti, existe um tratamento adequado para cada um? Existe um tempo? A gente vê muito conteúdo sobre isso na internet, assim, de coisas que você pode fazer, né? O tal do pompoarismo que fala, né? Para tu fazer sozinho. O que tu pensa sobre isso? E aqui a gente fala de digital e eu acho importante a gente trazer isso, né? Dessas informações que a gente vê na internet. E às vezes a gente adota métodos, né? Mas nem sabe se está fazendo isso corretamente e se realmente precisava fazer isso. Pensa comigo, se a tua lombar tá travada, tu vai sair agachando ou tu vai reabilitar o movimento e depois fortalecer a musculatura? Reabilitar o movimento? É a mesma coisa. O problema é que essas blogueirinhas, elas criaram uma fórmula, um produto digital, na verdade. Só que nem todas as mulheres podem. Se a gente sabe que 85% das mulheres têm a musculatura tensa, para que eu vou sair contraindo algo que já está tenso? Eu primeiro preciso recuperar movimento, preciso recuperar flexibilidade e alongamento dessa musculatura para depois reforçar. Eu sou contra esses tratamentos de internet. Eu acho que cada pessoa deve ser avaliada de forma individualizada e ter o seu plano de tratamento personalizado. Não existe receita de bolo quando a gente fala de corpo humano. O meu corpo é diferente do teu, a minha rotina é diferente da tua. Não tem como. Sabe? Então, a gente faz uma primeira consulta, eu avalio como que é a tua rotina, eu avalio como que são os teus hábitos de vida, como que tá a tua musculatura íntima em questão de função, se a parte de inervação tá correta, se a parte de reflexos tá correta, se o teu contrair tá legal e o soltar. O soltar é mais importante do que o contrair. A gente precisa soltar a musculatura para fazer xixi, para namorar, para evacuar, né? Então, é mais importante a gente aprender a relaxar a musculatura do que contrair. Né? E o pompoarismo, ele eu não posso banalizar e falar que ele não é importante. Ele é legal porque algumas mulheres buscam o autoconhecimento através dele. Mas ele não é a solução para os problemas. Ele muitas vezes agrava. Como um meio de saúde, né? De cuidado com a saúde. Ele pode agravar os problemas íntimos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, muita consciência nisso. Muito autoconhecimento. Isso aí. Para não acreditar em tudo que vê na internet. A internet, ela é poderosíssima, mas para os dois lados. Filtrar sempre, né?
Tu acredita que o cuidado com a região pélvica também é uma forma de prevenção emocional? De cuidado emocional mesmo, assim, né? Com certeza, até porque tem algumas doenças, por exemplo, a candidíase de repetição. Ela geralmente está associada a mulheres que estão com o emocional abalado. Uau, não sabia disso. Né? Porque, ou que comem muito doce, enfim, tem a ver com hábitos de vida também. Mas geralmente tem alguns casos, assim, que eles são associados à saúde emocional. Ou a mulher polvo, aquela mulher que não para e que não consegue relaxar. Eu não posso fazer xixi agora porque eu tenho que levar meu filho na escola. Eu não posso fazer xixi agora porque eu tenho que entregar essa demanda pro chefe. Eu não posso ir no banheiro agora porque tem que fazer tal coisa. Gente, a louça não vai fugir, o serviço não vai... Né, todos são substituíveis. Então, a gente tem que aprender que o nosso corpo não é insubstituível. A gente tem que cuidar dele para poder dar conta de tudo que a gente dá. Então, mentes tranquilas, elas estão mais abertas e mais propensas a se conhecerem, né? Se eu tenho uma mente muito fechada, eu vou ter vergonha do meu próprio corpo. Eu não vou fazer o autoexame e não vou cuidar da minha região íntima. E um lugar que tu não cuida não vai estar funcionando direito como deveria. Então, sim, com certeza tá interligado corpo e mente. Sempre. Ana, a gente encontra hoje a fisioterapia pélvica ou o teu atendimento no SUS? Depende da cidade, tá? Nós estamos com uma lei pelo COFITO, que é o órgão federal de ter fisioterapeutas pélvicas com especialização em obstetrícia dentro das maternidades, para atuar durante o trabalho de parto. Como que a gente atua dentro da maternidade hoje? Em parto normal, a gente tem posturas facilitadoras para o bebê nascer, né? Quando tem alguma coisa que não está como deveria. Mas não tem nenhum projeto federal hoje para fisioterapia pélvica pelo SUS. Isso é um problema. Inclusive, aqui na nossa cidade, já aconteceu de... Por exemplo, tu botar uma bola no meio do joelho e apertar, vai trabalhar o adutor, que é uma musculatura da coxa, não vai trabalhar a musculatura íntima. E tu sentar e levantar e cortar o xixi no meio, não vai resolver, só vai piorar o problema. Entende? Isso são orientações dadas por profissionais que não são da área, são desatualizados. Eu, inclusive, aprendi isso na faculdade, tá? Mas é uma das minhas lutas, é uma das lutas da Associação Brasileira de Fisiopélvica, da qual eu faço parte, e a gente está lutando para implementar pelo SUS. Porque, sim, todo mundo tem direito, todo mundo deve ter acesso a algo que, sim, é essencial. A saúde da mulher, ela é sempre muito complicada, né? Por isso que eu te perguntei. Nos órgãos públicos, a gente sempre tem uma demanda muito grande, né? E como tem a questão das gravidez, há uma prioridade para isso. Então, às vezes, acaba que um probleminha de um xixi, uma dor, não é tão importante assim, né? Então, como tu vês, assim, dessa importância de outros problemas, além da visita ao ginecologista anualmente ou mensalmente, seria importante esse acesso, né, a todas as mulheres. Não é só para as mulheres, Carol, homens também, tá? Homens que fazem cirurgia de retirada da próstata, eles ficam, além de disfunção erétil, eles ficam com incontinência urinária, e é a fisioterapia pélvica que trata isso. A fisiopélvica hoje está inclusa dentro É que dentro da fisioterapia a gente tem várias especializações. Uma delas é a saúde da mulher e a fisiopélvica está ali dentro. Só que a fisiopélvica não deveria estar enquadrada ali, porque ela não atende só mulheres. Eu atendo só mulheres. Mas tem perfil para atender homens, tem perfil que atende mulheres, tem perfil que atende crianças. Então, na verdade, não é só para a saúde da mulher, é para todos. Quando eu atuei no SUS, era muito legal, porque homens que usavam 5 a 6 fraldas por dia. Fralda é para paciente que não é acamado, é o próprio paciente que tem que pagar. E fralda é caro. A geriátrica, que é adulto, né? Usavam de 5 a 6 fraldas por dia. Em questão de 2, 3 atendimentos, era zerada essa perda. Uau. Então, a gente tem que ter... É uma das minhas lutas, né? E não é só para a área da saúde da mulher. É para a saúde da mulher, do homem e da criança. Crianças que sofrem abuso, né? Principalmente. Outro dado que tá me chocando bastante, eu fiz um levantamento, porque eu tô fazendo uma especialização agora e eu vou escrever um artigo sobre isso. 7 em cada 10 mulheres no meu consultório já sofreram algum tipo de abuso. Sexualmente falando, né? Não só o físico, não só o verbal. Isso é um número muito gritante e a gente precisa trabalhar mais isso. E a mulher que sofreu abuso, ela tem um problema com o corpo dela, né? Tem. Ela tem dificuldades que ela nem consegue identificar durante a relação.
E como é que lida com isso? Porque ninguém chega contando que foi abusada, né? Vai ter quem chegue, mas de certo modo ela chega com um problema. Sim, né? E aí como é que entra, como é que tu atua nessa área, assim, como tu te prepara para isso, né? Para essa vivência que a gente não, de fato, não espera, mas sabe que tem, né? Ela é real, então a gente precisa, sim, estar preparado. Eu acredito muito no trabalho de equipe multidisciplinar. Tanto que eu hoje estou numa clínica com diversas psicos, né? De todas as áreas possíveis. E não tem como... Na verdade, eu acho que a gente nunca vai estar realmente preparado, sabe? Porque é uma violência muito absurda, que fere a dignidade da mulher, fere a questão de zelo, fere a questão de segurança. É algo muito maior do que um simples abuso. Não é simples, entende? Mas a gente sentar e conversar. Eu sempre digo que a conversa é a base de todo relacionamento. E quando eu começo uma consulta, não é uma consulta, é um relacionamento com aquela pessoa. Então eu tenho que conversar. Às vezes eu abro situações da minha vida, porque eu sofri na minha primeira infância, para que eu possa... elas se sintam mais seguras, que seja um ambiente seguro. Entende? E a mulher que se isso. sente desconfortável hoje na relação íntima, talvez por ter sofrido um abuso, talvez alguém que esteja nos assistindo, e como a fisiopélvica pode ajudar, assim? Existem formas de entender que às vezes, né, não é um problema, é só um trauma, que ela, eu tenho dor na relação ou eu não consigo me soltar na relação, né? A fisiopélvica trabalha a parte física, mas tem que ter a parte de psicoterapia junto. Psicoterapia junto. Não tem como a gente conseguir evoluir sem, sabe? Tem, inclusive, alguns terapeutas sexuais, né? Tem alguns médicos que são sexólogos. Às vezes é uma equipe inteira, sabe? Às vezes ela foi a vida inteira no ginecologista, mas não era isso que ela precisava. Né? Então a gente precisa... Mas a gente precisa estar muito atento. Sim. Porque às vezes são pequenos sinais, sabe? Às vezes são pequenos sinais. Mas eu sempre tento deixar as mulheres o mais confortável possível. E sim, é por isso que nem a minha primeira consulta, cara, ela é de 1h30, 2. Porque a gente... É a nossa região mais íntima do corpo. A gente precisa ter confiança, tem que saber que tá num lugar seguro e tem que ter conhecimento. Tá, mas aonde que eu tô entrando? O que tá acontecendo aqui? É assim que funciona. Tá, mas se é assim que funciona, tem alguma coisa errada, porque meu corpo não tá assim. Entende? Então, é todo um processo, assim, que a gente vai passando devagarinho. E a questão dos abusos é cada vez mais frequente, né? Infelizmente, na verdade, eu acho que agora tá vindo à tona o que anos atrás, daqui a pouco, não vinha, né? O que ficou escondido por anos, as pessoas estão tendo coragem, eu acho, de falar, né? Ana, nosso papo sobre saúde íntima tá muito bom. Eu tenho algumas dúvidas sobre o autoexame e tem dúvidas da audiência. A parte de fazer o autoexame, né? A gente precisa tocar o seio. A parte da axila entra junto? Entra junto, porque a gente tem linfonodos, né? Então, o ideal é que a gente pegue e faça de frente pro espelho. Que a gente pegue a mama, coloque a mão atrás da cabeça. E aí vai fazendo movimentos circulares para cima e para fora, desde a axila. E pegar toda a região da mama. Não adianta pegar só a região do mamilo, é para pegar todo o tecido mamário. Então, se a gente está identificando que em alguma região está mais duro, está mais quente, toda mulher tem uma mama maior que a outra. A gente não pode entrar em parafuso por isso. Eu fui no médico por causa disso, confesso. Quem nunca, né? Mas é assim como a gente tem um lado do nosso rosto que a gente gosta, foi isso que a doutora falou. Ela falou, Carol, é normal. Você tem mais cabelo de um lado. Isso aí. Então, o que a gente tem que identificar? Tá muito maior que a outra, tá inchado, tá vermelho, tá quente. Na hora, vai buscar o ginecologista, não dá pra esperar. E que nem eu falei, o ideal é que a gente faça uma vez por mês. Eu costumo colocar no meu calendário. É 5 minutos, gente, por mês, pra fazer o autoexame. Ai, não tem tempo. Tem. 5 minutos por mês tu tem. Dá pra fazer isso no banho? Dá pra fazer isso na frente do espelho? Eu prefiro recomendar de frente pro espelho, mas dá pra fazer na hora do banho, sim. É que na hora do banho, às vezes, eu não sei se tu toma um banho bem quente, tipo eu, assim, aqueles banhos, né? Não dá pra saber se vai estar quente ou não. Eu tomo banho dá pra confundir. Não, entendi. Então, não tem mais desculpa, mulherada, vocês aprenderam a fazer. É 5 minutinhos por mês. E aí, vai no ginecologista. Isso aí. Vai no Ginecologista tem o mastologista também, que é profissional especializado, mas geralmente o gineco, ele já vai encaminhar para exames de sangue, exames de imagem, né? Exames
necessários ali para que seja encaminhado daí pronto já para o mastologista se necessário. E né? tem alguma, não sei se tu vai saber me dizer essa informação, mas tem alguma idade, uma faixa etária de idade sobre o câncer de mama? Ou, se tu tem 20 anos, tu não precisa te preocupar? Na verdade, depende da questão da árvore genealógica, né? Então, se homens também têm câncer de mama, tá? Pai ou mãe, tios e tias, avós e avós, isso tudo vai estar influenciando na idade que a gente vai estar começando. Mas, geralmente, a partir dos 21 anos é começado a coletar pré-câncer e é começado a ser realizados os exames de imagem. Ou a partir do momento que a mulher começa a ter relação íntima. Daí a gente já começa a ter um cuidado maior. Um cuidado maior, perfeito. Ana, aqui no Elas a gente fala, né, sobre marketing, transformação, empreendedorismo. A gente falou bastante sobre transformação, que é o que tu gera na vida de outras mulheres através do teu trabalho. A gente fala sobre empreender, e eu queria que tu contasse um pouco para nós, assim, quais são os desafios de empreender, ser mãe, como é que tu lida com essa rotina, o que mais te desafia diariamente, o que te faz querer continuar. Acho que é gerenciar o tempo, né? Acho que esse é o maior desafio, da gente conseguir conciliar casamento, casa, filhos, trabalho. A gente tem que estar sempre estudando, a gente não pode parar no tempo. Eu acho que o maior desafio hoje é a questão de gerenciamento de tempo. Mas eu tento dar uma, tipo assim, essa semana eu tô mais com as crianças, sabe? Assim vai indo, vou jogando. Porque senão a gente surta e a gente não dá conta de tudo, não tem como. Né? Então, a gente ter essa autonomia, essa liberdade, né? Isso faz muita diferença. E a minha profissão me possibilita, eu sou muito grata a isso, de gerenciar os meus horários, né? Então, essa semana, na segunda-feira de manhã, eu não trabalhei, eu fiquei com o meu filho, né? Ter esse tempo de qualidade com as crianças. Quais adultos eu tô deixando no mundo, né? Não adianta só botar filho no mundo, a gente precisa educar, a gente precisa alinhar, a gente precisa disciplinar, né? E isso faz muita, muita diferença. Mas na questão do trabalho, para mim o maior desafio hoje está sendo uma transição que eu estou passando dentro do meu trabalho, de encerramento de ciclo da doulagem, né? Porque eu estou iniciando uma especialização e ano que vem eu vou ter alguns estágios em Porto Alegre. Então, vou ter que dar uma fechadinha na agenda temporariamente para a questão de assistência de partos, mas vamos ver se eu vou voltar ou não. Só Deus sabe. Vai resistir e ficar longe. Essa é a questão, né? É verdade. E o que te move? Se pudesse dizer assim, o que te move hoje? O que te mantém, assim, de pé? Porque é uma rotina que mesmo que gerenciando o tempo, é cansativo, né? O que te faz querer todos os dias continuar? Porque não é fácil, né? Também tem uma carga emocional muito forte. O que te move? E tu vem de uma família empreendedora, né? Teu esposo também é empreendedor. Então, imagina, né? Imagina como é que é essa vida aí de empreendedor. Loucura. O que move você, assim? Qual é a base que talvez outras mulheres que estejam nos assistindo também tenham, né? Mas o que te move, assim, a continuar sempre? Relacionamento com Deus. É Ele quem me sustenta, é Ele quem provê além do que eu preciso. E é Ele quem me mantém nos trilhos, sabe? Não olhar nem pra direita nem pra esquerda, mas seguir com os olhos fixos nele, assim. Isso me motiva muito. E dentro do meu chamado eu entendi que, além do resgate de famílias, porque a sexualidade não é só sobre a mulher, é sobre a família, é sobre o relacionamento. Tá tudo interligado, sabe? A questão de famílias e de deixar o mundo melhor. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso me conhecer, preciso me libertar de algumas coisas do passado para poder seguir em frente. Isso é um processo, né? E eu tô vivendo esse processo porque eu acho que ele é contínuo, né? Nunca vai terminar. Mas poder possibilitar que outras pessoas passem por isso e chegar no final da linha de chegada e eu ver elas assim, aí eu tô lá dando pulo, sabe? Eu tô me alegrando, eu tô celebrando junto, porque muitas mulheres, elas chegam no meu consultório, assim, envergonhadas, sem maquiagem, com aquele coquinho, e no final dos atendimentos elas já estão lá no salto, já estão, sabe? Já estão se amando de novo. E é isso, sabe? É ver esse brilho no olhar, é ver o resgate da feminilidade, não do feminismo, mas da feminilidade da mulher, sabe? Da essência, né? Da essência da mulher. E tu é uma mulher que transmite toda a tua essência de forma muito natural. A gente vê isso, a gente percebe isso. E acho que quem é tua paciente, quem vai estar assistindo isso, vai poder comprovar o que eu tô falando. E vamos lá.
Pra gente encerrar, existe algum atendimento ou algo que mais te marcou até hoje? Alguma vivência dentro da tua área de atuação que mais te marcou? Eu tive uma paciente, ela já era de mais idade, eu não lembro se não foi... Enfim, eu falei sobre esse caso anteontem. Era uma paciente de mais de 60 anos, ela, no primeiro casamento, ela botava camisola e o marido chegava bem faceiro e abusava dela nas noites. Então, ela ficou viúva e ela teve um segundo namorado. E foi muito bonitinho, porque na primeira consulta foram os dois juntos. E ele falou, olha, ela tem algum problema, tu consegue ajudar? E ela tinha dor, né? E ela nunca tinha tido um orgasmo. E ela teve, assim, sabe? Ela teve um romper nessa questão do autoconhecimento. Ela foi uma das pacientes que não sabia da existência do canalzinho do xixi, do canalzinho da menstruação, do ânus também. Então, a questão do autoconhecimento foi muito especial. E ela se conhecer e se permitir recomeçar num segundo relacionamento, isso é muito importante. Esse foi um dos casos que me marcou bastante, porque ela também passou por abuso e a cada consulta ela ia me trazendo mais coisas e aquilo ficava indigesto, sabe, pra mim. Mas no final ela sempre falava, Ana, eu tô aqui pra melhorar, eu tô aqui pra deixar o passado pra trás e pra encerrar esse ciclo e começar um novo. E ela sempre me falava isso, e isso me marcou muito, assim, sabe? Então, a gente precisa encerrar ciclos para que o novo venha. O novo geralmente é melhor e é algo ainda maior. Então, acredito que seja esse que foi um dos que mais me marcou. Realmente é transformador. É transformador, né? Exatamente. E se tu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres nesse Outubro Rosa, sobre se cuidarem, sobre se escutarem mais, né? Qual seria? Você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Para a mulher polvo funcionar, a mulher é aquela que dá conta de tudo, ela precisa estar bem. Então, te permite te olhar com amor e carinho. Com o mesmo amor que tu olha pro teu namorado, pro teu marido, pros teus filhos, olha para ti mesma e tira esse tempo para se cuidar, para se conhecer. Porque isso vai refletir em todas as outras áreas. Quem se ama, se cuida. Isso aí. Ana, como é que a gente faz pra te contratar? Pra te encontrar na rede social, né? Então, meu Instagram eu fiz Ana Landes, né? Tô lá. Tô tentando voltar ativa, não vou mentir. Eu não tô dando conta por conta dessa especialização que eu tenho feito. Ela tá me tomando bastante tempo. Mas eu atendo em Igrejinha, no consultório na Clínica Versar, que fica na Rua do Hospital. Eu atendo na Clínica Humaniza, em Três Coroas. E eu atendo na Clínica do Dr. Fernando Oliveira, em Parobé. Região metropolitana dominada. Ana, prazer te receber aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que esse momento foi um momento que Deus preparou para nós. A gente consegue entender por que algumas coisas não dão certo em algumas vezes, mas porque Deus tem um propósito, né? Sobre as nossas vidas. Eu vejo o propósito dele se cumprir na tua vida todos os dias. Vejo que tu serve a Deus através dos teus dons e talentos, te admiro muito por isso e sou muito grata por ter mulheres como tu aqui pra gente falar de assuntos tão importantes e tão invisíveis no dia a dia, né? Invisíveis e que são transformadores, né? Quem dera todas as mulheres pudessem assistir esse episódio e todas as mulheres pudessem levar 1% da informação que a gente trouxe aqui, porque eu sei que isso é transformador, né? Então, eu não tenho palavras para te agradecer. Agradecer o convite. É uma honra, Carol. Teu coração é lindo. Eu já te disse em outros momentos que eu admiro o teu propósito, sabe? De levantar outras mulheres. Tem uma frase da Carol Faria que eu gosto muito, que é: as mulheres que estão se apoiando nunca vão entender as que ainda competem. E eu te vejo como uma plataforma para impulsionar outras mulheres, sabe? E isso é lindo, que Deus continue botando mais fome disso, sabe, no teu coração e te dando resistência, porque o caminho, ele é desafiador, né? Muito. Mas que tu possa permanecer, sabe, sempre com esse sorriso, com a tua entrega, que a tua entrega é total em tudo que tu faz. Eu admiro muito isso em ti e é uma honra estar aqui. Esse foi mais um episódio do Elas no Digital. Eu espero que esse episódio seja uma ferramenta de transformação na tua vida que chegou até aqui, que assistiu. Se tu ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora mesmo. Não deixe de seguir o Elas no Digital nas redes sociais e encaminhe esse conteúdo para outra mulher que também precisa assistir.